que está tendo uma série de edições especiais, porque nós decidimos fazer, quando eu digo nós, significa a TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa, as duas emissoras que têm uma parceria, né, de produção de conteúdo, de troca de matérias, até de profissionais, para que a gente possa levar até você, telespectador, você internauta, um pouco mais sobre cada um dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia. A gente já recebeu aqui no programa, pela sequência, Leonardo Riso, depois Matheus Ribeiro, Fábio Tokarski, Rogério Cruz, que é o atual prefeito de Goiânia, candidato à reeleição, Sandro Mabel, Gustavo Gaia. Vanderlan Cardoso teve o espaço disponibilizado, mas a assessoria dele nunca achou um lugar na agenda para que ele viesse ao programa. E conforme a gente fez constar no convite a todos, quem não pudesse comparecer naqueles dias não teria uma nova oportunidade. No programa de hoje está aqui uma pré-candidata que teve uma nova oportunidade, porque ela deveria ter vindo já na semana passada, mas esteve doente. O assessor dela, Luiz César Bueno, que está aqui inclusive conosco, entrou em contato, informou e dizendo que ela poderia vir nessa terça-feira. Claro que a gente abriu espaço porque é muito importante a gente ouvir essa pré-candidata, a única mulher entre os pretendentes à cadeira de prefeito de Goiânia. Ela que é uma gaúcha de Itapuranga. É verdade, ela vai contar a história daqui a pouco para você. Por que nasceu em Itapuranga? Essa gaúcha, né, que é filha do ex-prefeito, saudoso prefeito, meu padrinho, Darcy Acorce, que foi prefeito de Goiânia, e de Dona Lucide também. Eu estou falando dela que é deputada federal pelo PT e vem pela terceira vez disputar essa prefeitura de Goiânia. Estou falando de Adriana Acorce. Tudo bem, pré-candidata? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. E uma boa noite, Goiás, né? Uma boa noite especial a todos e todas que nos acompanham. Uma alegria poder estar aqui neste programa e eu agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês aqui sobre o nosso trabalho e os nossos sonhos. Verdade, sonho, né? Porque a senhora, desde criança, via seu pai percorrendo aquele trajeto todo rumo à prefeitura de Goiânia, né? Talvez tenha nascido ali essa vontade. A senhora que vai contar isso daqui a pouco. Mas lembrando a você, telespectador, que Vanderlan Cardoso teve sim uma oportunidade, não pôde vir, depois a gente disponibilizou outro dia para ele, também não pôde vir, e, enfim, acabou não vindo. Mas o espaço está aberto e a gente com certeza vai realizar uma segunda, talvez até uma terceira, se houver tempo, uma terceira sabatina, né, com os pré-candidatos a prefeito. E lá na frente com eles já concretizados como candidatos a prefeito de Goiânia. E para nosso prazer, para meu prazer em particular, porque ele começou praticamente comigo, faz parte dessa sabatina, um jornalista bastante experiente, conhece muito tudo sobre política e ajuda a gente a fazer aquele contraponto aqui. Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, a deputada Adriana Acorce. A nossa missão aqui é fazer as perguntas que você de casa gostaria que fossem realizadas. Eu tenho certeza que será uma grande entrevista esclarecedora. Com certeza, né? Você em casa, que está habituado, né, a participar do nosso programa, através daquela interação que a gente sempre fez, desde 1991, quando eu comecei a apresentar o Jornal do Meio-Dia, do qual o primeiro convidado foi exatamente Darcy Acorce. Ele foi convidado num piloto que eu gravei, não era nem o programa no ar ainda. Ele se dispôs a participar de um piloto, ele era deputado estadual na época. Então vou ter sempre, né, por ele um respeito muito grande, um carinho muito grande. E essa lembrança. Então, desde 91, que eu tenho essa marca da interação com o telespectador. Mas, nessa sabatina, para ficar igual para todo mundo, a gente pediu licença ao telespectador, mas a gente vai até as ruas ouvir pessoas, cidadãos, fazendo pergunta para os nossos pré-candidatos. E essas pessoas que foram ouvidas não sabiam para quem ela estava dirigindo a pergunta, na verdade. Tem até uma primeira pergunta, quero saber do candidato a prefeito, quer dizer, nem sabia que era a senhora, que era uma mulher. Isso mostra que as pessoas não teve direcionamento nenhum, coisa que a gente nunca fez e nunca fará. Vamos para um rápido intervalo? Só a vinheta e a gente já volta.
Muito bem, já estamos voltando e pelos próximos 90 minutos a gente estará conversando com a pré-candidata a prefeita de Goiânia, a nossa deputada federal Adriana Accorsi. O nome já diz tudo, né? E para quem eventualmente não saiba, deputada pré-candidata, né? A gente convencionou também tratar todos como pré-candidato. Para quem eventualmente não sabe, a senhora é filha de Darcy Accorsi, que foi prefeito dessa cidade. Ali que nasceu essa vontade sua de seguir o mesmo caminho? Bom, Paulo, eu gostaria aqui de pedir licença para ter a oportunidade de dizer o quanto meu pai te admirava, gostava de você, entendia o quanto você era um membro brilhante do nosso jornalismo, da nossa comunicação. E eu me lembro muito bem quando você disse que ele era o padrinho do seu programa. Sim. Ele jamais deixou de citar isso, né? Esteve com você dezenas de vezes, assim como eu também, né? Eu também estive, depois tive a honra de estar com você como delegada, chefe da Polícia Civil, secretária em Goiânia. Me lembro de ir em outro estúdio para a gente conversar sobre Goiânia, quando eu era secretária de Defesa Social, falar sobre a Guarda Civil Metropolitana e também como deputada, tanto estadual como agora federal. Pude continuar essa amizade, essa parceria pelo bem da informação da população. E meu pai tinha admiração, carinho e gratidão, viu, Paulo? Porque você sempre convidou para que ele pudesse falar sobre o trabalho dele e conversar com as pessoas através dos seus programas. Tá? Então, eu agradeço muito. Eu que agradeço. E realmente, o meu pai, ele é uma grande inspiração para mim. Você lembra que desde criança eu o acompanhava, eu sempre gostei de política, então acompanhei desde cedo toda a vida do meu pai, não só na política partidária, né, mas também na luta pela educação e tantas outras causas que ele lutou. E eu comecei muito jovem também na política, na Pastoral da Juventude, na Igreja Católica, lá no Jardim Novo Mundo, onde eu cresci. Depois participei do movimento estudantil. Depois tive a grande honra, a alegria de realizar o meu sonho de infância e me tornar delegada de polícia. Já são quase 25 anos como delegada de polícia, né? E pude realizar o grande sonho, que era proteger as crianças e adolescentes. Esse era o meu sonho de infância e que, graças a Deus, graças à educação, o apoio dos meus pais, eu pude realizar. E também aqui de participar da política como deputada, né? Verdade, é uma grande honra tinha ser 17 anos estadual. quando seu pai foi eleito prefeito? Eu tinha um pouco mais, eu tinha 19 anos, 19? já estava na faculdade, né? Mas nessa ocasião que ele era deputado estadual, eu tinha 17. Quando eu estive no programa, eu já participava do movimento estudantil e também... A senhora esteve nesse piloto que a gente gravou? Eu estava lá e eu me lembro do estúdio, me lembro de você dizer que ele era o padrinho do programa e toda vez que ele se encontrava com você, ele citava essa honra que ele tinha de ser o padrinho do programa. Honra minha. Darcy Accorsi foi uma grande pessoa, né? É verdade. Foi injustiçado, né? Este ano faz 10 anos, Paulo, que ele faleceu, né, em novembro. Ele estaria fazendo 80 já, né? Não, na verdade, ele faleceu com... Ele teria 79 ele morreu com 69. anos, 69, né? Então, ele faria 80 já no ano que vem. Esse ano, em junho, ele faria 79. 13 de junho, dia de Santo Antônio. 13 de junho, dia de Santo Antônio. O nome do pai dele é Antônio Accorsi. E, infelizmente, perdemos ele muito cedo. E é uma falta que eu sinto muito, né? E como você disse, ele teve esse grande sonho de ser prefeito de Goiânia, ele realizou esse sonho, né? Era uma honra que ele levou no coração, né? Ele falava, nossa, eu cheguei aqui, eu não tinha um parente aqui, e eu fui eleito prefeito. Sabe o que eu gostava? Gostava muitas coisas dele, mas eu passei a admirar ele muito mais, porque naquela época a gente tinha um quadro, né, no Jornal do Meio-Dia, que se chamava A Bronca do Povo. A Bronca? Eu me lembro demais, esse programa era excelente. Participação popular direta, viu, Rafael? As pessoas reclamavam e davam a bronca e o prefeito tinha que responder ali, ao vivo, hein, gente? Não só responder, não. Eu me lembro de um dia, no começo, que eu apresentei, que ele seria o convidado e tal. Falei, agora a bronca do povo. Falei, aliás, o senhor poderia ler essa bronca aqui para mim, passei a lauda para ele. E ele começou a ler, a bronca do povo de hoje é contra o prefeito da... Ué, é contra mim? Falei, sim, é contra o senhor, pode acabar de ler e o senhor vai responder depois. E ele ficou muito à vontade. E todas as vezes que a gente fazia entrevista com ele, era uma festa, né? Uma coisa... A gente escutava ele de longe. Mas vamos lá. Darcy Accorsi traz excelentes lembranças, né, para a senhora, para a família toda, para mim, para todos nós que gostávamos dele. E vamos continuar gostando. Mas eu não me esqueço Teve 2 episódios, vou falar só de um. Mas de um episódio, por exemplo, em que ele ficou muito triste.
foi o momento em que ele viu que não tinha mais espaço dentro do PT. Como é que a senhora viu isso? Isso mexeu com a senhora? Ou não mexeu? Porque a senhora até hoje continua no PT. É o seu único partido, não é isso? É verdade, Paulo. Eu acompanhei muito de perto, né, todo esse fato que aconteceu. Quem acompanha a nossa vida sabe o quanto eu era próxima do meu pai, muito ligada. Eu sou a filha mais velha, a única filha mulher e a única que quis seguir, né, essa carreira de política. E desde cedo ele sabia disso, então éramos muito próximos. E houve um momento que, infelizmente, meu pai teve um desentendimento, né, pessoal dentro do partido. Inclusive, Paulo, licença, que eu quero citar aqui a presença do meu coordenador político, Luiz César Bueno, foi nosso vereador, deputado, e foi um grande amigo do meu pai também, né? E ele também partilhou desse momento difícil que nós passamos. Infelizmente, meu pai teve um desentendimento na época com o seu... que depois se tornou amigo novamente, que tinha sido amigo, o professor Pedro Wilson. E foi seu candidato a vice, inclusive. Sim, e eles tiveram um desentendimento, e meu pai entendeu que não estava bem ali, não se sentia bem, ele não era uma pessoa, você disse muito bem, Paulo, é a alegria dele. Meu pai não era uma pessoa que gostava de brigas, de discussões, foi seminarista, né, quase virou padre. Então, uma pessoa muito pacífica e que não gostava dessas altercações, então ele resolveu se retirar. E passado algum tempo, ele estava muito triste, porque, como ele mesmo disse para mim, quando você passa uma vida construindo um espaço político em um partido, é muito difícil você refazer esse espaço. Cada partido tem as suas lideranças, que vão ali ao longo dos anos, né, construindo seus espaços, e ele não conseguiu outro espaço. Pode Tentou ver que ele 4 vezes, nunca né? mais Tentou venceu 4 eleições. partidos e não acertou com nenhum. Justamente, e aí sem nenhuma briga, todos eram amigos dele, ficou amigo, mas saiu desses partidos, e a convite do professor Pedro Wilson, meu pai retornou para o Partido dos Trabalhadores, participou da campanha do Paulo Garcia, participou da gestão dele, foi secretário de Assistência Social, criou os mutirões da acolhida para cuidar das pessoas em situação de rua, um trabalho reconhecido nacionalmente, viu, Paulo? E ele participou, então, de todas essas campanhas. Em 2013... eu era secretária de Defesa Social de Goiânia, né? Era chefe da nossa Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil, chefiava o Conselho Antidrogas, de combate às drogas de Goiânia, que é um trabalho assim, que eu tenho muito orgulho, é muito importante para mim, né? Que eu acredito que ele é muito importante para a vida das famílias, principalmente das mães. E ele me fez um convite. Ele falou: Adriana, você não acha que agora é a sua vez de ser candidata? Ele perguntou isso. Porque, veja bem, Paulo, o Dona meu pai Lucide também sempre foi favorável? sempre gostou muito, me ajuda muito, me apoia. Ela que é brava na família, viu? Eu tornei delegada, dela... assim, mais corajosa, mais valente. É herança dela, viu? Que meu pai era muito doce. E ele me fez esse convite, falou: eu acredito que você, com a sua experiência como delegada, de vida que você tem, né, a sua experiência como secretária, como chefe da Polícia Civil, você poderá contribuir muito na política, partilhar essa experiência. Deputada. Né? E aí, só terminando, em 2014, eu fui candidata e fui eleita deputada estadual. E eu agradeço muito a Deus por ter aceitado esse convite, Paulo, porque meu pai faleceu logo em seguida a essa eleição, né? No dia 20 de novembro de 2014. A senhora acredita em destino? Acredito em Deus, mas o destino faz parte dessas... O Paulo relatou muito bem que o seu pai teve um problema com o PT e parece que ele dava muito certo no Partido dos Trabalhadores, haja vista, né, que foi prefeito de Goiânia, não teve a oportunidade da reeleição porque ainda não existia... Não existia reeleição. Esse instrumento, né, em Goiânia. E muita gente me diz o seguinte, né? O problema da Adriana Corse talvez seja o Partido dos Trabalhadores, especialmente em Goiânia, especialmente em Goiás, né? Porque a imagem da senhora é positiva, como delegada, como profissional, mas o PT é um empecilho e, evidentemente, a gente faz pesquisa para estar numa entrevista importante como essa, e eu percebo que a senhora não tenta esconder um pouco o PT, muitas vezes os cards são coloridos, a senhora usa muitas cores. A senhora tem orgulho ou vergonha do PT? Bom, Rafael,
tentar esconder o PT seria muito bobo da minha parte, né? Seria uma tolice muito grande, porque você veja bem, tem candidatos, tem políticos que ninguém sabe muito bem que partido que ele está, porque em cada eleição ele está no partido, não é? E são muitos assim, e é um direito deles. Não é o meu caso, né? O Partido dos Trabalhadores foi fundado em Goiás por várias pessoas, uma delas foi o meu pai. Embora ele tenha tido esses problemas, é um partido que fez muito pelo Brasil e fez muito por Goiânia, né? Meu pai foi o prefeito. Eu acredito que depois do Íris Rezende, eu acredito que ele foi o prefeito mais bem aprovado da história de Goiânia. Ele deixou a gestão com quase 90% de aprovação. Eu tenho o prêmio que ele recebeu. Ele era empatado com o Nion, Paulo. Foi empatado com o Nion, que também foi um grande prefeito, e eu reconheço isso. E Nion, acompanhei que foi bastante. um antecessor dele, e depois sucedeu justamente. E meu pai, então, deixa essa marca, né, de uma administração muito humanista, muito social, muito próxima das pessoas, e que justamente ele pôde exercê-la por ter sido fundador desse partido. Então, assim, todos os pré-candidatos, aí se você, eu faço esse convite para você que está acompanhando, vai hoje no Instagram de todos os pré-candidatos e veja, todos usam todas as cores. Isso é normal da vida. Mas o PT nunca usou outras cores. Não, eu sempre usei, Paulo. Eu sempre usei. Aliás, a cor que eu mais uso, que se vocês viram, observarem, são as cores da Polícia Civil, que eu geralmente uso, que são a maioria das minhas roupas, que é preto e branco. Né? Então, isso por acaso, hoje a senhora não está com preto e branco. Né? Não, por acaso eu estou com azul, que eu gosto muito também. Aliás, o time do meu pai aqui era o Vila Nova, mas nacionalmente e de infância era o Grêmio. Então, nós usamos muito azul na nossa família. Mas o xadrez político... Mas só terminar, gente, todo mundo sabe o meu partido. Eu nunca saí por outro. Então, não há necessidade, nem tampouco utilidade em um subterfúgio como esse. Mas existe o xadrez político. E, evidentemente, todos nós somos adultos, todos nós atuamos de alguma forma na política, né? A senhora como política efetivamente, o Paulo e eu como jornalistas. E a gente sabe que existe um desgaste muito grande, nesse momento, especialmente em Goiânia, em relação ao Partido dos Trabalhadores. Os números dizem muito. Por exemplo, Bolsonaro teve em Goiânia quase 64% dos votos. Lula teve praticamente 36% dos votos. E as pesquisas indicam que Goiânia é a cidade mais bolsonarista do Brasil. Tem como negar esses números? É por isso que a senhora quer dar uma sinalização, muitas vezes, para o centro, ou até mesmo para a direita, de que a senhora é uma política que não leva tanto em consideração a questão do partido? Bom, Rafael, eu acredito, e nós todos aqui entendemos muito de política, né? Vivemos a política. Então, o que nós vemos aí na história é que o Partido dos Trabalhadores passou por um grande desgaste, inclusive com acusações. O nosso maior líder chegou a ser preso. Porém, o que aconteceu? A verdade apareceu. Como eu dizia, quando nós vivíamos esse momento do maior desgaste, a verdade, ela nos liberta e ela sempre aparece. Qual e verdade ela apareceu, que apareceu, a deputado? verdade das acusações que o nosso líder, presidente Lula, sofreu e que ele foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. Ele foi absolvido. Não. Bom, aí As nós provas... vamos discutir aqui Nós, como jornalistas, a gente vai no fato. E o fato é que as provas contra ele foram anuladas por conta de uma instância equivocada que teria feito o julgamento do processo dele. Exatamente, mas o termo é que ele está inocentado, e tanto que ele pode ser candidato. Desculpe, gosto demais da senhora, mas sou obrigado como jornalista a discordar. Pode discordar o tanto que você quiser, Ele não Paulo. foi inocentado. Uma pessoa que está respondendo o processo, ela fica inelegível como o ex-presidente Bolsonaro. Mas o processo dele foi engavetado. O Lula também esteve inelegível. Pois justamente. E aí hoje ele não está. E ele foi eleito presidente. Porque o processo foi anulado. Então ele foi eleito e os números mudam agora. Porque hoje, em Goiânia, nós estamos vendo várias pesquisas sendo divulgadas, né? Pesquisas são divulgadas, inclusive, semana passada, uma pesquisa foi divulgada nos meios de comunicação. Não me lembro agora qual foi o instituto. Mas nessas pesquisas,
nós, né, a minha pré-candidatura figura entre as primeiras colocadas. Então, eu vejo que essa questão partidária, ela não é a mais importante hoje em Goiânia na discussão política. Né? Aqui não? Embora... A senhora Só- discutiu... só Aí tem o povo teto? vai decidir. A senhora tem um Você teto? acredita nas pesquisas? Eu não. Não acredita? Vamos ver nas Nunca eleições, acreditei. né? Mas a senhora, na Então, primeira vez que a senhora disputou, a senhora ficou em 5º lugar. A primeira vez que a senhora disputou a prefeitura, que foi em 2016. Em 2020, a senhora disputou de novo, ficou com 9% dos fiquei em votos. terceiro lugar. Em terceiro lugar, com 9%. Mesmo quando a senhora disputou outras eleições, a senhora nunca atingiu o teto de 100 mil votos. A senhora sempre ficou abaixo dos 100 mil votos. Correto? Sim, Correto. quase atingi agora para deputada federal. A senhora chegou a 96 mil. 96. Não foi? Então, a gente trabalha com fatos, por isso que a gente é jornalista. O que faz a senhora imaginar que, diante desses números pregressos, né, é uma palavra que delegado usa muito, né, pregresso, esses números anteriores podem ser alterados de tal forma que a senhora possa romper essa barreira e ser eleita prefeita pelo PT, embora o PT já tenha feito outros prefeitos, como seu pai, como Paulo Garcia e como Pedro Wilson. Só que, em particular, esses dois, eu não digo isso só para agradar a senhora, não, porque a administração do seu pai está longe de ser o que foram administrações de Pedro Wilson e de Paulo Garcia, que foram horrorosas. O povo está traumatizado com a administração do PT aqui no município de Goiânia. Como é que a senhora vai romper essa barreira para conseguir os votos e conseguir provar que, se a senhora foi eleita, a senhora vai ser melhor que Paulo Garcia, melhor que Pedro Wilson? Bom, Paulo, é claro que a decisão é do povo, né? Essas pesquisas que estão sendo divulgadas agora, em que nós temos aí essa honra, né? Essa alegria de figurar num dos primeiros lugares, às vezes empatada, né, com outro pré-candidato, mas uma boa colocação, elas nos dão muita força, nos dão um encorajamento de que a população reconhece o nosso trabalho, né? O meu trabalho como deputada, que é o trabalho que eu consegui ser eleita deputada em 2014, ser reeleita em 2018 e depois deputada federal, a 6ª mais votada de Goiás. E eu acredito que reconhece. E reconhece também a experiência que a gente vai adquirindo, né, nessa atuação política. Então, hoje, eu acredito que esses números que nós temos, é claro que as pesquisas, não que eu não desacredito de pesquisas. O que eu acredito é que elas são uma fotografia de um momento histórico, então elas mudam. Agora, os vários institutos que estão divulgando pesquisas têm mais ou menos aí os mesmos números e acredito que agora, a hora que começar a campanha mesmo, né, que isso pode e deve se alterar, obviamente. Mas particularmente então, a senhora, como é que a senhora vai romper essa barreira? Qual vai ser o seu discurso? Qual vai ser a sua bandeira? Como é que a senhora vai convencer o eleitor que está vendo a senhora nesse momento? Como é que a senhora vai convencer? Falar, olha, não sei que grau de amizade a senhora tinha com Paulo Garcia nem com Pedro Wilson, mas ainda que seja grande, como é que a senhora vai provar? Eu sou melhor que eles, porque eu não faria isso. O que é que a senhora não faria que Paulo Garcia fez e foi crucificado? Olha, Paulo, eu quero só terminar o que eu estava falando, né? Eu acredito que o que a população de Goiânia está preocupada hoje, muito mais do que essa questão partidária, é realmente o foco na solução dos problemas da cidade. Nós vivemos um momento de abandono, um momento de descaso, de problemas muito graves que estão acontecendo, são noticiados todos os dias por vocês, jornalistas, né, que levam as informações para as pessoas. Então, é um dia a questão da saúde, é um dia a questão da educação, do lixo que está todos os dias nos incomodando. Mas isso não acontecia na gestão, né? Paulo Garcia, com profundidade. Gestão Paulo Garcia viveu em Goiânia, e daqui a pouco tem perguntas dos nossos telespectadores. Excelente. Pior momento no que diz respeito ao lixo. O Paço Municipal trabalhava meio período quando Goiânia precisava de uma administração efetiva. O trânsito não estava bom. O que estava bom na gestão de Paulo Garcia? A senhora quer repetir Paulo Garcia? Não. Se a senhora chegar à Prefeitura de Goiânia? Veja bem, Rafael, cada administração ela tem o seu estilo. Nós tivemos administrações de diferentes prefeitos, de outros partidos aqui, cada um tem o seu jeito de trabalhar, as suas propostas e o momento histórico e político que a cidade e o país atravessam. Eu acompanhei a gestão do
ex-prefeito Paulo Garcia, fui secretária de Defesa Social, fui muito bem avaliada, logo em seguida fui eleita a 5ª deputada mais bem votada do estado de Goiás, né? Então, eu acredito que ele enfrentou grandes problemas, principalmente devido ao problema político nacional que nós enfrentamos naquele momento, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Por exemplo, várias obras que estavam em andamento pararam e estão paradas até hoje, né? Não foi só na gestão do Paulo Garcia, como o BRT, que é algo que a gente precisa terminar para que a gente consiga desenvolver. Com a sua franqueza, qual a nota a senhora daria para a gestão Paulo Garcia? Paulo Garcia foi um prefeito honesto, que trabalhou pela sustentabilidade, que tentou inovar e passou por problemas. Essa questão do lixo foi muito pontual na gestão do Paulo Garcia, vocês lembram, foi um período curto. Não foi como agora, que vira uma questão geral, né? Naquela época o problema era mais grave do que o de hoje. Ah, bom. Naquela época o problema... Aí você que acha. Eu acredito que Goiânia nunca passou por esse problema. O problema era muito crítico no que diz respeito ao lixo. Outra coisa, a senhora concordou com o Paulo Garcia quando ele estabeleceu que a prefeitura trabalhasse apenas meio período? Você passava ali muitas vezes à tarde no Paço Municipal, era um deserto, parece que o Paço Municipal estava abandonado. É o momento da senhora fazer essa autocrítica e dizer o seguinte, olha, a minha gestão não vai ter nada a ver com a de Paulo Garcia, ou a senhora vai acabar defendendo aquela gestão? Qual a escolha que a senhora faz hoje diante do seu público, diante dos goianienses? Rafael, de todas as gestões em Goiânia, nós temos coisas boas e temos coisas que precisam ser modificadas. Então, eu, por exemplo, vejo coisas boas na gestão Darcy, gestão Nion Bernais, gestão do Pedro Wilson como as moradias populares, né, que é o programa de moradia popular, e agora a gente avançou com o Minha Casa Minha Vida. Do Paulo Garcia, nós precisamos retomar, por exemplo, a questão das ciclovias, que foi muito aprovada na cidade e parou, né? Então, nós temos que reavaliar todas essas gestões, mas principalmente caminhar para frente. Goiânia precisa resolver esses problemas que estão parados, que hoje, né, e que com certeza as pessoas entrevistadas aí, elas vão colocar muito bem, né, os problemas que nós atravessamos. Um exemplo que eu acompanho de perto, em razão do meu interesse pela área de educação, sou filha de professores, né, atuo nessa questão, até hoje os materiais escolares não foram entregues para as crianças. O que a senhora faria diferente do que a gestão Paulo Garcia fez? Olha, a gestão Paulo Garcia, assim como a do meu pai, ela não pode ser a referência para agora, gente. Passou muitos anos, muita coisa mudou, né? Então, essa gestão, por exemplo, do Rogério, do prefeito... Mas a minha pergunta é bem objetiva. Não, o que a senhora faria de diferente, assim? De forma alguma pode ser referência, assim como a do meu pai. Mas o lixo é o mesmo. O lixo de 20 anos atrás é o mesmo lixo de hoje. Olha, Paulo, você veja bem, nós nunca passamos uma situação de querer liquidar a Comurg, de falar que a Comurg não consegue cuidar da cidade, cuidou por décadas. A gestão passada agora funcionou, a gestão do Paulo Garcia funcionou praticamente toda a gestão. Foi no final que teve esse problema e eu acompanhei de perto. Então, a Comurg, que é uma companhia, que é um patrimônio do povo de Goiânia, sempre cuidou da cidade, com alguns problemas em vários momentos, mas todas as gestões atravessam. Então, eu penso que, depois desses últimos 4 anos de tanto problema grave, de descaso, de desconhecimento da cidade que nós vivemos, nenhuma dessas gestões é referência. Então, você pode pegar, por exemplo, prefeito Nion Bernais... A gestão do Íris foi referência? Em várias coisas, sim, todas, mas não pode ser a referência total, porque nesses 4 anos tudo mudou. Tudo mudou. Íris Rezende então, deixou dinheiro... várias políticas... ele alega que pegou a prefeitura totalmente quebrada, sucateada. Né? Quem alega? Íris Rezende. Íris Rezende alegou que pegou a prefeitura numa situação muito difícil, muito complicada. E pegou sucateada. Ungiu Paulo Garcia, que foi eleito, né, pelas mãos de Íris Rezende. Depois Íris Rezende rompeu com Paulo Garcia e só voltou à política, segundo palavras dele, porque a cidade estava destruída. A cidade estava um caos total. Então, como que a senhora vê esse paralelo de o Íris, que foi uma grande referência, dessa crítica que ele fez à gestão do PT, sendo que anteriormente ele tinha apoiado o candidato do PT? Primeiro, Rafael, eu acredito, na minha opinião é diferente, eu acredito que nós nunca passamos uma gestão como essa
que vivemos agora. E acredito que a população de Goiânia pensa da mesma forma. Quem vive em Goiânia, né, quem vive esse trânsito, o transporte público desumano, quem vive essa questão do caos na saúde, que as maternidades não funcionam. Gente, no Brasil todo, a mortalidade infantil e materna caiu. E aqui em Goiânia aumentou. Então, é um caos que não existe paralelo na história. Isso todo mundo que vive aqui de verdade, que cria família em Goiânia, sabe. Então, é isso que a gente precisa discutir. Pré-candidata. Precisa discutir os problemas que a cidade tem agora e quais são as soluções. Tá, eu estou aqui para isso. Vamos lá. Dias atrás esteve aqui sentado, onde a senhora está sentada nesse momento, o prefeito, o atual prefeito, Rogério Cruz. E uma pergunta que nós fizemos a ele foi exatamente nesse sentido. Para você resolver os problemas, você tem que ter a prefeitura na mão. Você tem que ter a confiança dos goianienses. E nós perguntamos a ele, né, Rafael? Sim. Se ele tinha prefeitura na mão, se ele mandava na prefeitura. E ele enrolou, mas acabou admitindo que, principalmente no início, houve muita interferência política e que depois ele acabou tendo que trocar muita gente. E até hoje, na verdade, eu acabei perguntando isso para ele, mas hoje o senhor manda? Ele tornou a se safar da pergunta e acabou não respondendo. Por quê? Porque a resposta é que ele não tem a gestão na mão. Assim como, aí eu já faço um paralelo, assim como nos governos do PT. Paulo Garcia também não tinha a prefeitura na mão. Paulo Garcia se viu enredado, né, por pessoas, cada uma construindo o seu nicho, construindo a sua capitania hereditária e cada um fazendo a seu modo. Teve muitas brigas, muitas trocas de secretários naquela ocasião. A mesma coisa com Pedro Wilson. Como é que a senhora vai fazer para ter essa prefeitura na mão, para ter a confiança do goianiense, para poder fazer uma boa gestão e resolver os problemas da cidade? O PT está preparado para isso? Aí eu já transponho essa discussão também para o plano federal, porque a gente vê que Lula está sendo aqui e ali torpedeado por gente de dentro do próprio PT. Ontem, inclusive, deputados da base estavam numa reunião com o Lula e se retiraram porque o cerimonial os convidou a retirar, digamos assim. Quer dizer, uma coisa aqui, outra ali, outra lá, outra lá. O PT tem demonstrado que não tem ainda aquela experiência necessária, aquela maturidade necessária para governar um país, para governar uma cidade. Que experiência que a senhora vai ter? Qual vai ser a sua linha? Vai ser a linha da deputada ou vai ser a linha da delegada? Bom, Paulo, primeiro dizer que o grande sonho da minha vida é ser prefeita de Goiânia, é cuidar dessa cidade. E para isso, primeiro a gente precisa conhecer o processo democrático. Hoje, todos os chefes do executivo, seja prefeito, governador e presidente, precisam ter articulação política com as casas legislativas. Isso faz parte do nosso sistema democrático e eu acredito que ele é correto. Nós temos que ter essa autonomia dos poderes e essa articulação política. Mas cada um deve cumprir a sua missão, cada um deve cumprir a sua função, com muito diálogo, com respeito pelas atribuições, mas cada um com a sua função. Então, é claro que no meu caminho, na minha trajetória, a minha experiência como delegada, que me trouxe não só conhecimento profundo da cidade, da natureza humana, dos problemas que as pessoas vivem e de como as políticas públicas podem fazer a diferença e transformar a vida das pessoas para melhor, ela me deu também coragem para tomar decisões e pulso, né, para fazê-las cumprir. Então, eu acredito que eu tenho a experiência... A senhora vai mandar na Prefeitura de Goiânia, ou o PT que vai mandar? A população vai escolher a prefeita que está sendo pré-candidata pelo movimento Somar por Goiânia, que já são vários partidos e que, inclusive, está trabalhando e na batalha aí para trazer mais partidos para fazer parte. Então, eu não sou a candidata, pré-candidata, né, gente, que ainda está na pré-campanha. Vanderlan vai ser vice da senhora? O PSB vai indicar o vice? Bom, aí você tem que perguntar para ele, Rafael. Mas a senhora... Vocês convidaram ele para vir e aí você tem que perguntar. Não, a senhora está buscando ainda. alianças. Veja o PSB bem. É um partido importante? Ele é do PSD. PSB. Pois é, mas o Vanderlan é do PSD, né? Sim. Olha só. Nós estamos nesse processo de conversas com os outros partidos nesse momento. Né? Você pode ver que a maioria das pré-candidaturas ainda não se consolidou. Ainda há debate se um vai sair mesmo, se o outro vai ser vice do outro.
A nossa pré-candidatura, ela está consolidada, ela já foi lançada em um movimento que vai além de um partido político e que nós estamos nesse processo agora, né, de convidar mais partidos e forças políticas para virem somar conosco. Então, o PT teria essa humildade? Nós estamos dialogando com o PSD, sim, porque é uma aproximação que está acontecendo a nível nacional, né? Então, ela acontece a nível nacional e, portanto, ela se repercute nas cidades. Então, nós estamos conversando, sim, e também com o PSB, que é um partido nosso aliado a nível federal, né, que nós temos uma história de várias parcerias e estamos numa conversa próxima. E eu espero que dê certo para que esses partidos venham somar com a gente. Explica para a gente, por favor, Rafael, desculpe, só para não perder o gancho, que dias atrás esteve aqui também o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Fábio Tokarski, que é do PCdoB. E a gente conversava, o PCdoB, que faz parte de uma federação que tem também o PT e tem também o PV. Como é que Fábio Tokarski se lança como pré-candidato nesse momento, tendo a senhora como pré-candidata, nas palavras da senhora agora, 30 segundos atrás, só disse, já consolidada. O que é que Fábio Tokarski veio fazer, então? Bom, também é uma pergunta que cabe ao pré-candidato. Fizemos a ele. Fábio Tokarski é um parceiro nosso, nós estamos em diálogo com o PCdoB e tudo indica que no próximo dia 8 nós teremos aí uma declaração de apoio por parte desse partido. Nós sabemos que nenhum apoio é automático, né? Nenhum apoio é automático. Mas fazem parte de uma federação. Exatamente. Federação pressupõe, o PT teria sua que ela vale humildade. por 4 anos. Exato. Né? Paulo, seria exatamente essa pergunta que eu faria para a deputada. O PT teria essa humildade de dizer o seguinte, olha, nós estamos na frente, mas pensando no nacional, pensando que essa federação ela está no país todo, né? E tem que ter um equilíbrio, foi isso, inclusive, que o Fábio Tokarski disse. A senhora teria humildade, o PT humildade, de dizer o seguinte, olha, o PT está na frente em Goiânia, mas a gente vai abrir mão e o Fábio Tokarski vai ser o candidato à prefeitura de Goiânia para a gente mostrar essa união, porque a esquerda, né, reclama muito do PT, que diz o seguinte, o PT quer governar sozinho, o PT quer o protagonismo absoluto, o PT não abre espaço para ninguém. A senhora poderia abrir esse espaço para Fábio Tokarski ou não? A senhora bate no peito e diz o seguinte, eu vou até o fim. Rafael, nossa decisão já está tomada, eu sou a pré-candidata, fui escolhida por todos esses partidos, o PCdoB decidiu lançar a gente, é um direito deles. É um direito, faz parte da democracia. A senhora vai atropelar o PCdoB? De forma alguma. Olha, caso queiram vir, são bem-vindos e estão vindo. E se não vierem? Se não vierem, seja feliz, gente. Pois tem 7 candidatos. E a pode federação? ter 8. E a federação, como é que fica? A federação tem soluções legais a ser tomadas pelo nacional, não é por mim. Eu, da minha parte, acho legítimo. Acho errado criticar outra pessoa do mesmo nicho político, também sair candidato. Não concordo. Acho que todo mundo que for elegível tem direito de se colocar como pré-candidato. Ele pode ser vice, a senhora Tokarski, ou está descartado? Veja bem, Rafael, só terminar o raciocínio. Okay. As convenções partidárias, elas irão acontecer daqui a alguns meses. Até lá, os partidos podem se decidir. Você veja que nenhuma pré-candidatura, aliás, somente uma, me enganei, uma pré-candidatura somente decidiu qual é o seu vice. As demais, assim como a minha, estamos ainda conversando. Então, até lá, tudo isso pode ser decidido e tem que ser decidido com muito respeito, com muita calma. O que nós desejamos do nosso movimento Somar por Goiânia, e já te respondendo, é realmente ter um pré-candidato a vice que venha ampliar o aspecto político, né? Que venha ampliar. E por quê? Porque eu acredito que hoje o desafio que nós temos, muito mais do que para a eleição, é governar Goiânia, é retomar as políticas públicas, é terminar as obras paradas, é combater grandes problemas que nós vivemos, como, por exemplo, ter 10 mil mães esperando vaga no CEMEI.
precisando trabalhar e não tem como trabalhar por causa disso. Em muitas escolas da educação infantil, quando consegue a vaga, as crianças estão estudando em revezamento. Você já viu isso aqui, Rafael? Em Goiânia? Revezamento. Uma semana estuda uma turma, na outra semana estuda outra. Então, são problemas graves. Nós estamos sem pediatra para atender as crianças. Mas o PT, né? PT então, também bancou Paulo, problemas na saúde na medida em que impôs aquele sistema de ciclos na educação. Não, saúde ou educação? A senhora começou falando de educação e passou para a saúde. Não, o problema na saúde é por isso que eu do interrompi. A senhora até me desculpe, mas interrompi para não perder o gancho. Mas na educação, o sistema de ciclos foi adotado, né, pelos prefeitos petistas de Goiânia. A senhora manteria esse sistema de ciclos? Olha, eu acho que essa é uma discussão que está acontecendo agora. Com a pandemia, nós passamos por um grave problema na alfabetização. A alfabetização, ela teve uma queda no Brasil, inclusive foi lançado hoje, junto com os governadores, me parece que até o nosso governador aqui de Goiás estava presente, um grande pacto por uma priorização da alfabetização, que sofreu um grande revés na pandemia. A maioria das crianças em idade da alfabetização, né, que aprender a ler e escrever, elas não tiveram acesso à educação durante a pandemia. Isso foi geral no Brasil. Esse problema veio antes da pandemia. Né? Não, mas veja bem. O sistema de ciclos promove o aluno, mesmo sem merecimento. Debatido devido a esse grande problema da alfabetização que nós estamos discutindo. Inclusive, eu fiz parte da Comissão da Educação na Câmara Federal até o início desse ano, e é um grande debate que nós fizemos. Então, por que simplesmente não se retira o ciclo? Devido à questão da repetência. A questão da repetência, num momento grave como esse que nós atravessamos, ela não pode ser tratada com desdém. Ela é muito séria, porque já temos um grande atraso. Muitas crianças, um número grande, em algumas comunidades chega a 60%, chegam ao final do segundo ano sem saber ler e escrever. Isso é grave, não pode acontecer. Então, a senhora é contra ou a favor da repetência? O ciclo está... Não, nós temos que evitar a repetência. Então, a senhora é a favor do ciclo? Não, veja bem. O ciclo precisa ser rediscutido. Ele tem problemas, por quê? O que significa o ciclo? Na prática, a criança passa, muitas vezes, passa de ano, ela muda de ano. Sem saber nada. Sem ter... Não, nem sempre é saber nada, né? Sem ter tido uma avaliação de 100% do que ela teria que ter aprendido. O entendimento é de que no ano seguinte isso vai ter assim, um reforço, né? Inclusive chama reforço, que a criança faz justamente para que ela retome aquilo que ela não entendeu. Então, o que se entende hoje é que isso é uma discussão nacional, é de que não podemos que a criança passe de ano sem saber ler e escrever, principalmente, né, que é o grande problema hoje, mas também nós temos que evitar a repetência. Deixe-me colocar aqui, já que está falando de educação, vamos começar então com perguntas, né, da população, das pessoas nas ruas de Goiânia. Nossa equipe de reportagem, aliás, eu quero até aproveitar, Rafael, fazer aqui um registro, né, e parabenizar as equipes da TV Brasil Central e também a equipe da TV Assembleia Legislativa, que trabalham em conjunto, porque ambas foram fundamentais para que a gente pudesse fazer essa série de sabatinas com os pré-candidatos a prefeito. Repórteres, produtores, editores, enfim, todo mundo que participou, é importante esse trabalho em conjunto. Uma ideia muito boa mesmo. Então, as pessoas que foram às ruas para ouvir a população também foram fundamentais para a gente saber de opiniões como essa aqui, por exemplo, da Andréia. E, se não me falha a memória, eu corri muito para chegar aqui por causa do trânsito, nós vamos falar do trânsito também. Eu acabei me confundindo, mas acho que a Andréia é que fala, eu quero saber, né, do candidato a prefeito, né, porque as pessoas, quando são ouvidas nas ruas, são abordadas pela nossa equipe na rua, elas não são informadas sobre para quem seria aquela pergunta. A gente não direcionou para ninguém. Então, ficou uma coisa igual para todo mundo. A Andréia faz uma pergunta sobre educação. De perguntar como professora que sou municipal, eu gostaria de perguntar que plano ele tem, quais são os projetos, quais são as propostas, porque hoje a gente vê assim muita dificuldade nas escolas municipais de CMEIs. Então, assim, eu gostaria muito de saber o que o novo prefeito vai fazer pela gente. Aí chamou de prefeito, não sabia que seria a senhora. Imagina, não tem problema, né? Se Deus quiser, vai ser uma prefeita, vai ter tempo de corrigir essa pergunta. Veja bem, querida professora... Mas desculpa, só reforçando, é porque a gente nunca diz, olha, vai estar no estúdio a candidata, a pré-candidata, a Adriana Corsi. Então a pessoa já sabe e direciona a pergunta. A gente fez uma pergunta assim, básica, genérica, para todo mundo, tá? Muito bem, Paulo. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar
das propostas, né, que nós temos aí para Goiânia. É claro que o nosso plano de governo ainda está sendo elaborado, né, ele está sendo chefiado pelo professor Edivar Madureira, ex-reitor da UFG, mas nós temos muito conhecimento e muitos sonhos e muita vontade, né, de cuidar da cidade. Já estamos aí com muitas propostas elaboradas para que a gente possa colocar. E a educação é uma prioridade, como eu disse, sou filha de educadores, inclusive da educação infantil, e é uma área, né, uma bandeira de luta minha também, como deputada. E a gente vê que a educação em Goiânia passa por problemas muito graves, como nunca tivemos. Qual o E pior deles? Qual o pior deles? Falta de vagas para as crianças na primeira infância. Como é que a senhora resolveria esse problema? 10.000 vagas nós temos. Nós temos que atacar de várias formas, Paulo, ao mesmo tempo. Convocar os concursados aprovados. Nós temos vários, aliás, concursadas e concursados, que a maioria são mulheres. Nós temos centenas de concursados que foram aprovados e que precisam ser convocados para que a gente possa aumentar as vagas. Nós precisamos, de forma emergencial, abrir novas vagas. Isso, de várias formas, tem que ser feito. Terminar as obras paradas, nós temos 2 CMEIs em fase de finalização que estão paradas, né, que poderiam estar atendendo cerca de 600 crianças. E nós precisamos buscar recursos para construir novos CMEIs. Por exemplo, neste PAC, agora que foi aberto pelo governo federal, a Prefeitura de Goiânia poderia habilitar 26 obras. Dentre essas obras estavam CMEIs, escolas em tempo integral, unidades de saúde e obras de infraestrutura. Ela simplesmente habilitou uma obra só, uma escola de tempo integral. E outras cidades, independente do partido, do prefeito, da prefeita, habilitaram muitas mais. Então, nós precisamos correr atrás desse recurso. E eu penso também em abrir CMEIs de forma emergencial em escolas de Goiânia que estejam paradas, como escolas estaduais que foram fechadas. Nós já estamos fazendo esse levantamento e fazer uma parceria aí com o governo estadual. Eu tenho certeza que o governo estadual, que inclusive se destacou hoje, como eu disse, no evento da educação, reduziu o analfabetismo em Goiás, uma das maiores reduções do Brasil foi a de Goiás, foi apresentado hoje nesse evento nacional. Esse é um grande feito, é maravilhoso. Os municípios, o Estado tem que atuar em conjunto para reduzir esse analfabetismo, inclusive investindo na educação de jovens e adultos, né, que é um trabalho muito bonito. Minha mãe foi professora do EJA e a gente vai trabalhar muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos investir nas escolas de educação infantil, que já não é o CMEI. O CMEI é da primeira infância, né, das crianças, são as antigas creches, que hoje se chama CMEI. Nas escolas, nós também precisamos de mais pessoal. Por isso que elas estão funcionando em sistema de revezamento ou terminando mais cedo. Aí aquela mãe que trabalha tem a dificuldade, né, de buscar a criança. Então, convocar os concursados aprovados e aumentar as vagas. E nós precisamos ter estrutura para trabalhar. Por exemplo, todos os municípios praticamente do Brasil estão entregando esses uniformes. É o uniforme, é a mochilinha, é o tênis, é até a meia. Inclusive, aqui na educação estadual, isso é fornecido no início do ano. Como a maioria dos municípios, isso aconteceu. E Goiânia, não. Isso tem que ser garantido. Isso é uma autoestima para a criança, sabe? Isso é uma forma de estimular que a criança goste de estudar. Então, nós temos que garantir isso. E também discutir com os servidores e servidoras os planos de carreira. Vocês viram que nós tivemos aí ano passado e neste ano movimentos, né, dos trabalhadores administrativos do município que pedem um plano de carreira. É claro que nenhuma administração pode fazer tudo de uma vez pelos servidores, né? Eu sou servidora pública, fui sindicalista como delegada e a gente sabe que é preciso ter muita ponderação, mas é preciso dialogar e fazer acordo com os servidores. Como delegada, eu até tentei fazer essa pergunta, mas acabou que vieram outros assuntos. Como que a senhora avalia a segurança pública de Goiás? A senhora aprova hoje? Segurança Pública de Goiás, e eu quero aqui mandar os meus parabéns para o meu colega, meu amigo, delegado André, que é o nosso chefe da Polícia Civil. Não é segredo para ninguém que eu sempre elogio a nossa segurança pública. Estive no aniversário da Polícia Civil fazendo a entrega. Eu fui a parlamentar, não é a deputada, parlamentar de todos, que mais entregou emendas parlamentares para a segurança pública do Estado de Goiás nesse ano, né? Foi minha primeira emenda como deputada federal e eu tive essa grande honra porque acredito que é também algo pelo qual eu fui eleita.
Então, para a Polícia Civil, para a Academia da Polícia Civil, para delegacias da mulher, estou ajudando a construir novas delegacias de atendimento à mulher em várias Então, cidades. a senhora aprova né? a segurança pública Eu em Goiás? aprovo, mas eu acredito, e tenho conversado isso, inclusive, com a Polícia Civil de Goiás e com o próprio governador, que nós precisamos intensificar as ações de combate à violência contra as mulheres. Infelizmente, ainda é um grande problema no nosso estado e é uma política estadual. É claro que o município pode colaborar nessa política. Inclusive, Goiânia foi estabelecido pelo prefeito Iris Rezende, só que eu tinha escrito esse projeto e não tive tempo de implementá-lo. Tem o Goiânia Mais Segura, que a Guarda Civil Metropolitana atua em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que tem a Patrulha Maria da Penha e que faz um trabalho muito bonito. Mas as prefeituras, elas podem atuar na prevenção, apoiando as mulheres que precisam de um abrigo, que precisam de um emprego para sair daquele relacionamento abusivo, que precisam de um aluguel social, né, que foi um projeto que nós elaboramos em conjunto na Assembleia Legislativa e que foi sancionado pelo governador e já está funcionando. E só terminando, eu apresentei aqui, foi sancionado pelo governador ainda, como deputado estadual, o projeto que garante cota de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência. Foi sancionado pelo governador, já está em funcionamento e eu estou apresentando agora na Câmara Federal. Tá bem. 8h23, sabia? Passou rápido. Já foi quase 1 hora de conversa. E eu tenho aqui ainda as outras perguntas, né, de cidadãos para a senhora. Então eu vou pedir a gentileza, senhora, se a senhora puder dar uma compactada nas respostas, para a gente ganhar tempo, para não deixar ninguém de fora, tá certo? 8h23. Vamos lá. Próximo assunto está aí, esparramado por toda a cidade. O lixo, quem pergunta é o Sebastião. Eu quero saber a respeito do lixo, como que vai ficar nessa próxima votação aí, próximo candidato a prefeito, quais propostas que ele tem para melhorar aqui para nós a respeito do lixo. Já pode responder? Sim, pode entrar, por favor. Bom, Sebastião, essa pergunta, acho que todos nós temos nos feito, a importância da limpeza. Ela não representa só beleza e organização, ela representa saúde, higiene, cuidado com as nossas famílias. Então, eu acredito que nós precisamos organizar a questão da limpeza urbana em Goiânia. A Comurg é a companhia responsável por essa limpeza urbana, fez isso por décadas, né, passou aí por várias administrações. Ela necessita de uma reestruturação, de novos caminhões, de novos equipamentos, de um trabalho de valorização com seus servidores e servidoras. Foi feito agora, pela atual administração, um contrato de terceirização. Ele ainda está em experiência. Porém, o que nós temos observado na cidade é de que ele não tem conseguido resolver esse problema, bem como também junto com outras questões que seriam responsabilidade, como a limpeza de matagais, né, o corte dos matagais, que para nós da segurança é algo muito ruim, que causa insegurança para as pessoas nos bairros e também a iluminação pública. Então, é uma grande questão, nós vamos reestruturar a Comurg, colocar para trabalhar esse contrato de terceirização. Se ele não funcionar, a prefeita pode desfazer esse contrato, né? Ele está ainda no prazo de experiência, então é necessário, pela legalidade, aguardar esse prazo de experiência e limpar essa cidade, desencardir a cidade toda, deixá-la limpa, organizada, como ela sempre foi e que sempre foi um orgulho para todos nós. Qual o aprendizado da senhora e do PT em relação ao período, à última administração do PT, que não conseguiu resolver o problema da coleta de lixo? Qual o aprendizado, o que a senhora vai fazer diferente do que foi feito ou do que não foi feito no que diz respeito a essa falta de coleta de lixo em Goiânia? Rafael, como eu afirmei aqui, eu acredito que nós nunca passamos por uma crise como essa. E eu acredito que a Comurg é totalmente capaz de cuidar da limpeza urbana de Goiânia. É claro, precisamos combater problemas graves e históricos que acontecem lá, foram inclusive apontados pela Polícia Civil recentemente, casos de corrupção. Há poucos meses a Polícia Civil fez uma operação e demonstrou essas denúncias. Então, combater a corrupção, valorizar os trabalhadores e trabalhadoras e colocar para funcionar. Eu tenho certeza que com o pulso, com a atuação e conhecimento da cidade que nós temos, nós vamos conseguir ter novamente a nossa cidade limpa e organizada. E a influência dos vereadores, caso a senhora seja eleita prefeita, como é que a senhora vai trabalhar com isso? Porque dizem que os vereadores é que mandam dentro da Comurg.
alguns deles. Bom, Paulo, os vereadores, eles têm todo o nosso respeito, nós teremos uma nova Câmara Municipal eleita, né, juntamente com o novo prefeito ou prefeita, e nós acreditamos que nós temos que respeitar a autonomia da Câmara, né, que é o poder legislativo, a participação na gestão, mas a responsabilidade da administração é da prefeita. É ela que tem que responder e realmente decidir o que vai ser feito. Eu tenho certeza que nós teremos esse pulso para colocar a Comurg para funcionar, assim como todos os órgãos da Prefeitura de Goiânia. A senhora vai mexer na caixa de marimbondo da Comurg? A Comurg é problemática, né? Todo mundo sabe disso, tem altos salários, a coleta de lixo não está funcionando como deveria, até porque quase 50% hoje dessa coleta é terceirizada. A senhora vai colocar o dedo na ferida em relação à Comurg? A senhora vai resolver esse problema? Rafael, veja bem, a Comurg sempre funcionou, ela não está funcionando agora, mesmo terceirizando, porque foi um projeto de desconstrução. Eu fiz um vídeo no dia que foi falado da liquidação da Comurg e as pessoas escreviam nas redes sociais. Uai, mas foi feito tudo para desconstruir, para acabar com a Comurg, agora quer liquidar. Então foi um projeto realmente de desconstrução, de tirar a estrutura, o PT de não participou comprar nada. disso? Não, isso foi feito agora, gente. Foi feito agora Essa porque o desconstrução da Comurg é projeto, antiga. o Ela é antiga. projeto do prefeito é privatizar a Comurg. Ele que falou, não sou eu. Foi o secretário de Finanças dele que falou. Mas a Comurg né? não funcionava prefeito... com o Paulo Garcia. Veja bem, Paulo, a Comurg funcionou durante praticamente todo o mandato do Paulo Garcia. Funcionou mal. Tá certo? Funcionou mal. Ela não... Bom, aí nós vamos ficar aqui batendo boca, né? Claro que a gente então, tem eu falei de opiniões aprendizado. Eu né? falei de aprendizado, a senhora talvez está fugindo um pouco da resposta, né? Fica um aprendizado, porque o que a senhora está dizendo é o seguinte, olha, eu vou resolver o problema da questão do lixo, a senhora é muito articulada com as palavras, tem muito poder de persuasão, mas e o aprendizado? O PT aprendeu, a senhora aprendeu essa lição de não deixar chegar naquele ponto, no ponto do caos da coleta de lixo? Os jornais dizem isso, nós noticiamos isso naquela oportunidade, naquela ocasião. A senhora é capaz de dizer que a senhora aprendeu a lição, o PT aprendeu a lição de que tem que fazer diferente se a senhora chegar à Prefeitura de Goiânia? Rafael, são muitas questões que têm que ser feitas diferentes, de várias administrações. A história existe para isso, né? A gente estuda o passado para a gente cada vez aprender. Eu aprendo com meus erros, com os erros das outras pessoas. Isso é o natural da vida humana, principalmente na gestão pública, se a gente quer melhorar e cuidar da cidade. Eu, como tenho o sonho de ser prefeita de Goiânia, né, um sonho que eu tenho realmente desde muito jovem e que é a continuação de um legado do meu pai, obviamente que eu aprendo todos os dias, mas nós temos que nos ater à realidade atual. É isso que nós temos que analisar aqui, Rafael. O PT foi prefeitura de Goiânia há muitos anos. Tá certo? Inclusive, como eu disse aqui, meu próprio pai, né, que é uma referência para mim como político democrata, humanista, de olhar pelo social, foi há 30 anos. Então, nós temos que olhar para frente e o atual, né, o que está acontecendo agora, a realidade de agora, que nós precisamos transformar. Isso é perfeitamente possível. Mas a pergunta é porque os problemas são parecidos, é né? A questão da coleta de lixo, da falta de coleta de lixo, é algo que o PT viveu e que Goiânia vive hoje. Não dá para a gente esconder isso. Claro, temos que aprender sempre. Acredito que respondi. A senhora não liquidaria a Comurg? Não, eu não liquidaria a Comurg. E eu acredito que a liquidação de uma entidade que recebeu tanto recurso público nos últimos anos, ela precisa ser muito bem avaliada e discutida, porque muito dinheiro do povo foi inserido nessa entidade. Então, não pode simplesmente chegar, não, eu vou acabar com tudo, vou privatizar, pagar milhões aí para uma empresa internacional. Acho que isso precisa ser discutido muito bem e, como eu disse, eu acredito, conheço a Comurg e acredito que tem muitos problemas, todos são passíveis de ser resolvidos com coragem, com pulso, conhecimento da cidade, dos problemas e, principalmente, a vontade de realizar um serviço público de qualidade para a nossa população, que é esse o principal objetivo, né, de uma prefeita. Tá bem. Saúde também está entre as principais preocupações
do goianiense. A pergunta vem do José Barbosa. Vamos ver. A minha reclamação é sobre o IMAS, né? Que a gente depende tanto dele e não está tendo atendimento. A maioria dos hospitais, das clínicas, não estão atendendo o IMAS. Então, tem uma dificuldade porque demora, você entende? É isso aí. Bom, José, obrigada pela participação. E eu estou estudando muito essa questão do IMAS, né? Como sou usuária também do IPASGO no estado, a gente acompanha esse trabalho. Acho que a questão da saúde em Goiânia, ela é complexa e ela é grave em vários pontos, né? Então, temos a questão das maternidades, que é muito grave, uma crise sem precedentes. As pessoas, pela primeira vez na história, as mães estão dando à luz na região metropolitana, ao invés de em Goiânia, quando antes era o contrário, né? As mães da região metropolitana e do interior vinham para Goiânia dar à luz. E hoje, com essa crise, nós temos aí um péssimo atendimento, o aumento da mortalidade, não temos pediatra e atendimento, principalmente no final de semana e durante a noite. Acredito que é hora de termos um hospital pediátrico em Goiânia. Precisamos ter policlínicas em todas as regiões, porque hoje você está lá na Vila Pedroso, você está numa região, precisa se deslocar bastante para fazer um simples exame, um raio-x. Então, nós temos que ter os principais atendimentos, né, de média complexidade, até a média complexidade, nas regiões, para que as pessoas não precisem se deslocar, principalmente à noite. Agora, o IMAS, ele diz respeito aos servidores e servidoras. Muitos deles, inclusive, estão passando por tratamento de câncer. Eu estou acompanhando, que é um tratamento, Paulo, e eu acompanhei muito de perto do meu pai e da minha mãe, que, graças a Deus, está curado, está muito bem, graças a Deus e ao tratamento que ela teve. Porque o tratamento de câncer, ele não pode ser interrompido, ele não pode demorar, inclusive de um exame que você faz, como as mulheres no câncer de mama, se você demorar para fazer a cirurgia ou começar a quimioterapia, dependendo da indicação, isso pode significar a sua morte. Então, precisa ser restabelecido. Eu estou estudando o IMAS, eu acredito que é totalmente possível recuperar o IMAS, tá? Para que ele possa voltar a servir, né, e apoiar os servidores nos seus tratamentos de saúde, mas é preciso realmente muita seriedade nesse trabalho, porque o IMAS está devendo, está sem pagar o INSS e, por isso, interrompeu os atendimentos dos servidores, principalmente das mulheres que estão fazendo tratamento de câncer de mama. Esse problema do IMAS, ele é muito antigo, assim como da Comurg, né? Tanto é que em 2017 o presidente do IMAS, na oportunidade, disse que Paulo Garcia foi irresponsável. Peixoto, né? Sebastião Peixoto afirmou que Paulo Garcia foi irresponsável ao deixar de repassar ao IMAS o dinheiro que foi descontado referente à contribuição patronal dos servidores ativos e inativos entre maio e dezembro de 2015, num total de 24 milhões que foram usados para pagar outras coisas, segundo ele. Se o PT estava no epicentro do problema do IMAS, como que o público, como que o goianiense vai acreditar que agora a senhora vai resolver o problema do IMAS? Vai acreditar porque conhece a minha história, a minha seriedade e a minha honestidade. E eu estou aqui pedindo essa oportunidade de poder cuidar dessa cidade. O IPASGO, por exemplo, do qual eu sou usuária há 24 anos, passa por problemas muito sérios hoje também. Inclusive, está sendo discutida a sua privatização, a qual eu sou totalmente contra. Agora, são problemas que as administrações passam e que precisam ser revistos e discutidos. O IMAS, até 2 anos atrás, estava atendendo as pessoas, estava atendendo os servidores e servidoras. Portanto, nós temos um problema localizado nesse momento e que nós vamos resolver. Tá bem, aí eu quero pedir uma gentileza, senhora. Porque na medida em que a gente vai colocando os problemas levantados pela população, a senhora, digamos assim, a senhora corrobora esses mesmos problemas, a senhora amplia esses problemas. Mas fica faltando dizer o seguinte, eu vou resolver de tal forma, de tal forma e de tal forma. Eu vou resolver. Mas como? Por exemplo, o IMAS, qual é a solução para o IMAS? O IMAS tem que ser feita uma solução financeira econômica. Precisa reter gastos, precisa verificar essa questão dos servidores que estão pagando o seu benefício todos os meses descontado e que não está sendo revertido para os tratamentos. Eu acredito que precisamos verificar desvio de recursos no IMAS. E é isso que nós vamos fazer. Ah, bom, agora a senhora foi mais clara. Então, não tem dinheiro porque o dinheiro estaria sendo, segundo a senhora, desviado. Não, isso tem que ser verificado, né? Antes que eu entre, eu usei o termo, isso tem que ser verificado. Antes que eu entre na prefeitura e peça uma auditoria,
não é possível afirmar. Porém, o que nós sabemos, eu estou em contato com servidores é que está sendo descontado o benefício, porém não está revertendo no seu tratamento. Bem, isso é uma situação clássica, né, Rafael? Antiga, né? Que desconta do servidor é descontado realmente, mas que é repassado depois não é. É uma reclamação de décadas, né? Você já cansou de fazer matéria sobre isso, eu cansei de chamar matéria sobre isso, fazer debate sobre isso. Vamos lá falar de um assunto agora que está cada dia mais preocupante, porque é também, em parte, na minha opinião, eu já deixo claro, eu acho que eu tenho direito à opinião também, em boa parte também por obras que começam, atrapalham o trânsito e ele acaba ficando mais complicado, principalmente no chamado horário de pico. Foi o que aconteceu, que eu quase não chego aqui no estúdio, eu fiquei quase 1 hora na porta da minha casa esperando por um táxi que estava no setor Marista, perto de onde eu estava, ali perto do campo do Goiás. Quase 1 hora. Depois, para vir de lá para cá, foram mais 30, 40 minutos. Quer dizer, foram 1h30, que se você tivesse pego um avião, você teria saído de Goiânia e chegado em São Paulo. Não é verdade? Um voo daqui a São Paulo, 1h20. Mas, enfim, trânsito está cada vez mais caótico, também, repito, muito por causa de obras que são deixadas para serem realizadas no final da gestão, para parecer que o prefeito está fazendo serviço. Vamos lá, o prefeito eu digo genericamente, porque esse que está aqui não é o único a fazer essa artimanha toda. A pergunta sobre trânsito é do João Batista. A minha pergunta é o seguinte, qual vai ser o trabalho que vocês vão realizar para educar mais a população sobre as questões no trânsito? Estão estacionando em contramão, fazendo muitas manobras perigosas. Então eu gostaria de ver qual o projeto que vai ser para implementar com eficácia, para ter eficiência. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada, João. Acho que esse é um dos maiores problemas que a gente vive hoje. Nós temos que atacar de várias formas. Eu concordo que temos que terminar, concluir as obras paradas e acredito que eu tenho essa possibilidade de trazer esses recursos para que a gente termine essas obras imediatamente. Não podemos falar de ficar planejando em obras novas no trânsito sem terminar essas obras que estão em andamento, inclusive o BRT. Mas muitas outras, temos na região noroeste, temos na região leste, obras que foram compromisso de outros candidatos e outros prefeitos e que não foram concluídas e que elas poderiam apoiar muito, ajudar muito para que o nosso trânsito tivesse e a nossa mobilidade tivesse mais fluidez. Mas acredito também, como o João colocou, nós temos um dos trânsitos mais violentos do país, que mais causam mortes e acidentes, principalmente pelo desrespeito às regras e às leis de trânsito. Então, precisa uma fiscalização educativa, porém também rigorosa. Acho que pode-se começar, e faz tempo que a gente não vê em Goiânia, campanhas educativas, inclusive com as crianças, sobre paz no trânsito, respeito às regras do Código de Trânsito, mas também a punição após essas medidas educativas. Nós temos aí os servidores extremamente capacitados e qualificados nesse sentido, sem esquecer, o João não falou, mas para mim é muito importante a questão do transporte público, que ainda é um dos meios de locomoção. É o nosso próximo assunto. Já vai entrar agora, achei que estava junto nesse, porque a gente falando de trânsito, o transporte público também é importante. Deputada, Rafael, só falar sobre campanha educativa. Eu desconheço, posso estar mal informado, mas eu desconheço qualquer campanha educativa que tenha sido feita pela Prefeitura de Goiânia sobre essa questão do trânsito. Eu acredito Estado, também, Paulo. Eu fiz não. como chefe da Polícia Civil, inclusive o delegado Valdir era o meu colega chefe da Delegacia de Crimes de Trânsito. Nós iniciamos aquele procedimento da balada responsável, combatendo o uso de álcool e direção. Fomos nós que iniciamos, Eu era chefe da Polícia Civil e o delegado Valdir era o chefe da DICT, que é a delegacia, e nós fizemos um grande trabalho, porque nós fizemos alguns meses de campanha educativa e depois começamos realmente a punição. Então, acredito que tem que ser dessa forma. A gente faz a campanha educativa, demonstra essa necessidade para toda a população e, não havendo esse respeito, passa-se, então, a punição. Foi o que nós fizemos na época e que surtiu, acredito, um bom resultado e salvamos, protegemos muitas vidas. Mas eu acredito que a Prefeitura, uma vez que tem o órgão
né, ligado ao trânsito, tem os servidores públicos para isso, que a gente possa fazer nos municípios, até porque essas campanhas educativas, elas salvam vidas. Como eu disse, a Universidade Federal de Goiás apresentou recentemente um estudo demonstrando que o trânsito de Goiânia é um dos mais violentos, causando muitas mortes e também pessoas que ficam inválidas. Vamos correr. Mas você vai falar de trânsito ainda? Sim, de trânsito ainda. Não, eu só queria lembrar que um candidato que esteve aqui, pré-candidato que esteve aqui, que foi o Leonardo Riso, acho que foi ele que levantou a informação de que na Prefeitura de Goiânia, na secretaria que cuida da mobilidade aqui em Goiânia, não existe engenheiro de tráfego. A senhora sabia disso? Só tem essa informação? Não, a informação que eu tenho é diferente, é de que nós temos servidores muito capacitados, embora em número aquém ao necessário, mas que tem toda a capacidade, inclusive os engenheiros de tráfego teriam apresentado, né, recentemente ao prefeito um projeto relacionado à questão dos semáforos, para que a gente tivesse semáforos que colaborassem para o escoamento mais rápido, mais ágil do trânsito. Chamada onda verde. Exatamente, conhecida como onda verde, mas tem várias situações, por exemplo, para o transporte público, abre em determinado momento, são várias ações modernas que estão sendo tomadas no mundo todo e que foram apresentadas aqui, mas que não houve um investimento, porque há um determinado investimento de recursos, não é muito grande, porém é importante e que não por isso não teria sido feito, o que muito me interessa, porque acredito que precisamos, além de resolver os problemas atuais, pensar em soluções modernas, tecnológicas, para melhorar a qualidade de vida em Goiânia. O que acontece em Goiânia hoje, né, que a Prefeitura está tentando implementar, são várias ruas, setor Bueno, setor Marista, que eram mão dupla, e a Prefeitura está tentando fazer mão única, só que sem praticamente ouvir os moradores, né? Os moradores, quem está vivendo no trânsito, está enfrentando esse problema sério. E uma pergunta rapidinho que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: a senhora acha que Goiânia precisa de viaduto? Mais viadutos? Olha, essa pergunta é importante. Por muito tempo, muitas autoridades aí da mobilidade entenderam que o viaduto, entendido como uma grande intervenção, ela solucionaria. Hoje a gente vê que em Goiânia ela não tem trazido tanto resultado. Penso que hoje as soluções são outras, não é tanto o viaduto. Talvez precisamos pensar aí, além da conclusão do BRT e dessas intervenções, principalmente em regiões mais afastadas do centro, e também o anel viário. Acho que o Goiânia tem que resolver essa questão do anel viário. Eu tenho me colocado aí à disposição, já falei sobre isso com o governador, com o CODESE, para que a gente traga esse recurso e conclua o anel viário, que é imprescindível também para o escoamento, principalmente para veículos de grande porte na nossa região metropolitana. A BR-153 está fazendo essas vezes. Aí exatamente. O tráfego da rodovia com o tráfego da cidade. E é insuficiente. Goiânia, a região metropolitana necessita de um anel viário e acredito que eu tenho essa possibilidade de trazer esse recurso para que a gente faça essa grande obra. Tá bem, a senhora queria falar sobre transporte, vai poder falar agora, respondendo a pergunta do Anderson. Vamos lá. A minha pergunta é sobre a melhoria do transporte no dia de domingo, que a gente fica muito ocioso, a gente fica muitas horas no ponto. O transporte de sábado e domingo está caótico. Meio de semana está até razoável, mas final de semana realmente está muito ruim. Oi, Anderson. Obrigada, viu, pela pergunta tão importante. Como você viu, eu já estava querendo falar esse assunto, eu tenho estudado muito, tenho percorrido a cidade, falado com as pessoas que trabalham com isso e acredito que o transporte público em Goiânia precisa melhorar muito. Você falou do domingo, mas eu também cito à noite, né, para aquela menina que estuda até mais tarde no colégio estadual, para aquele jovem que quer ir a uma festa, quer ir lá no Chorinho, no centro, e aí, quando ele vai embora, não tem mais o ônibus. Outra coisa, tem regiões como o Jardim Primavera que nós temos assim muito pouco ônibus indo até lá. Muitas jovens, inclusive, deixaram de estudar à noite, trabalham de dia, estudam à noite pela dificuldade de chegar até lá. Então, a gente precisa ter um transporte público que atenda a necessidade. Nós precisamos de números, né, um número de veículos adequado à população e nós precisamos ter um transporte público com ônibus novos, que sejam trocados. Goiânia está com um problema sério com transporte, com veículos
sucateados. Inclusive, denúncias de mulheres, né, indo trabalhar de madrugada tomando chuva, na época da chuva. Isso não pode acontecer, nós precisamos melhorar muito. Eu tenho conversado sobre isso, inclusive, com o sindicato, né, dos proprietários do transporte público, que a gente pode fazer. Existem as ações da prefeitura, por exemplo, sobre estacionamento, né, que organiza o estacionamento do transporte público para que ele escoe mais rápido, ele muitas vezes não consegue estacionar, fica parado. Isso foi colocado. Vias que necessitam, né, de manutenção para que o transporte público escoe mais rápido. Mas nós precisamos de mais ônibus de qualidade, e nós vamos fazer isso. Inclusive, acredito que uma grande parceria com o governo estadual e os demais prefeitos da região metropolitana, porque hoje, muitos assuntos, não adianta falar que é só Goiânia, é região metropolitana e a prefeita, o prefeito da capital é quem deve liderar esse debate, e a questão do transporte público é um desses assuntos. Pré-candidata, a senhora falou agora e disse em outras ocasiões também sobre a relação, de alguma forma, a senhora falou sobre relação com o governo do Estado. Como é que seria a senhora prefeita pelo PT com o governador do União Brasil, que aparentemente, pelo menos, são água e óleo? Como é que seria? Bom, Paulo, quem acompanha a nossa trajetória sabe que eu nunca fui uma política extremista. Sempre fui de muito diálogo e de solução. E eu acredito que, passadas eleições, as pessoas eleitas têm que trabalhar em prol da população, independente de partido político. Então, um exemplo é o que está acontecendo hoje, né, que o presidente chama os governadores para lançar um grande pacto onde vai ser trazido recurso para os estados, para investimento nas campanhas de alfabetização. O governador do estado de Goiás, que é de outro partido, esteve lá e participou. Há poucos dias estive aqui com o ministro Camilo Santana da Educação e junto com o governador, lançando o programa Pé de Meia, né, que é um recurso para os estudantes do ensino médio, para que eles permaneçam estudando e realizem o Enem. Então, as parcerias de políticas públicas, elas têm que acontecer, independente de partido. É claro que quando a gente tem uma relação respeitosa, Paulo, uma relação propositiva, uma relação republicana, facilita muito. Então, eu acredito, né, que terei, como tenho hoje, como sempre tive como deputada, uma relação extremamente republicana, respeitosa e de grande parceria com o governador Ronaldo Caiado, que, aliás, foi um amigo do meu pai, né, uma pessoa que tem respeito, tem consideração, me trata com muito... Inclusive, os meus projetos de lei, viu, Paulo, como deputado estadual, a grande maioria... eles foram sancionados pelo governador e eu sou uma das deputadas que mais apresentei projetos de lei em Goiás e também junto ao governo federal. Obviamente, acredito que será uma vantagem para a cidade nós termos essa relação próxima e trazermos recursos. Na organização da democracia e do sistema político brasileiro, o governo federal é quem tem mais recursos. Então, as políticas públicas que acontecem nos municípios, elas necessitam desse recurso público. Só terminar. Saúde, moradia, educação e também meio ambiente, inclusive obras de infraestrutura que impactam na mobilidade, tem recursos federais para ser trazidos. Nós vamos trazer e fazer um grande trabalho aqui na cidade. Diante da sua fala, a senhora acha que a senhora vai ter voto dos caiadistas e dos bolsonaristas? A senhora acredita nessa possibilidade? Olha, eu espero que sim. Espero conquistar a confiança de todas as pessoas, independente de partido. Nós temos mais de 30 partidos no Brasil, né? Então, independente disso, eu espero, e é o que eu faço, e faria agora, como cidadã de Goiânia, escolher a pessoa mais capacitada, preparada, que tem mais identidade com a cidade, que mora aqui, que cria sua família aqui, para enfrentar esses problemas e retomar o desenvolvimento de Goiânia, que sempre foi um orgulho para nós, com oportunidade, geração de emprego e renda e qualidade de vida. Então, eu espero que sim e farei tudo nesse sentido. Tá bem. Para encerrar, a última pergunta que a gente recebe das ruas, que fala de uma forma geral, bastante ampla, sobre gestão, tudo que passa pela gestão. A senhora, sendo eleita prefeita, vai fazer o quê? A pergunta é de Cauana Maria. Vamos ver. O que acontece é que no município de Goiânia é uma ingerência, né? Em todas as pastas a gente vê o sucateamento na área da saúde, o sucateamento na área da educação, da assistência social, a infraestrutura também. A gente vê aqui o que foi feito com a Comurg.
Eu gostaria de saber se eles vão convocar os aprovados do último concurso, né, na área da saúde, na área da educação e da assistência, que a gente vê que o déficit é grande. Muito bem, Cauana, obrigada pela pergunta e pela oportunidade de dizer, né? Eu acredito no serviço público de qualidade e para isso precisa ter uma líder, uma pessoa que realmente conhece a cidade, entende dos problemas e ama a cidade, né? Quer que ela esteja maravilhosa para a gente poder viver com qualidade de vida. Para isso, nós precisamos investir no serviço público. Tivemos concursos na área de saúde, educação e assistência social, que são justamente os CMEs e os CAPs, que atendem, fazem esse atendimento social da comunidade. Nós precisamos convocar esses aprovados, isso já está no orçamento, né? Chamá-los para vir trabalhar, eles querem muito vir trabalhar na Prefeitura de Goiânia, mas nós precisamos ter pessoas muito bem escolhidas para atuar na saúde, na educação, porque eu trabalho muito. E quem trabalha comigo tem que trabalhar muito também e entender do assunto. Por isso é tão difícil quando prefeitos escolhem pessoas que vêm de outros estados, que vêm de outros lugares, não conhecem a cidade. Tem que ser gente que conhece do assunto e trabalha muito para que a gente possa realmente cuidar de Goiânia. Então, a administração, né, e que nós, quem sabe, teremos aí pela primeira vez, Cauana, uma mulher administrando a nossa cidade, com certeza, com muita seriedade, honestidade, coragem e muito trabalho, com certeza. Tá bem. A senhora falou agora, me ocorreu, né? A senhora, sendo eleita prefeita, a senhora vai ter que ter como é que se chama nesse cara? Primeiro cavalheiro? Eu acredito que sim, eu tenho. É? Sim, meu esposo. Sim? Qual é o nome dele? Fábio Fazion, um abraço. E as Não crianças? é político, não é político? Não é político, Qual a profissão ele dele? é filósofo, mas com certeza Como vai me seu ajudar pai. bastante, como meu pai, exatamente. Como seu pai. E as crianças? Eu tenho 2 filhas, né? Uma já é uma adulta e a outra é criança, ambas criadas aqui em Goiânia, estudam em Goiânia e amamos essa cidade, são nascidas aqui. Pois é, a senhora eu disse na abertura do programa e não falei sobre isso depois, a senhora nasceu em Itapuranga. Justamente, Quando na seu verdade pai... eu não sou gaúcha, né, Pois Paulo? é, gaúcha de Itapuranga, eu brinquei. Né? Eu sou xixazense, gente. Meus pais, né, são gaúchos, foram convidados pelo então bispo da região de Goiás, Dom Tomás Balduino, para virem ser professores aqui no estado de Goiás. Se casaram e vieram, né, com esse sonho de ser professores de crianças e foram trabalhar em Itapuranga, o famoso Xixá, que é onde eu nasci, uma cidade que eu gosto muito. E aos 2 anos eu vim morar em Goiânia com meus pais, cresci lá no Jardim Novo Mundo, jogando bete lá na rua, né? Estudei no Colégio Estadual do Setor Palmito e é uma região que eu gosto muito e Tá que bem. estamos sempre juntos lá. Tá bem, alguma coisa, Rafael? Nós somos... Sim. Qual candidato? 8h54, rapidinho. Qual rapidinho. candidato que a senhora teme mais? A senhora teme mais enfrentar um possível segundo turno ou mesmo no primeiro turno? Sandro Mabel, Gustavo Gayer, Fábio Tokarski, talvez não tenha jeito, né? Ou ele mantenha a candidatura. Vanderlan Cardoso. Vai ter polarização em Goiânia, por exemplo. Quem lidera as pesquisas hoje é Gustavo Gayer e a senhora. Na maioria das pesquisas, Vanderlan Cardoso também aparece muito bem esses 3 nomes e Sandro Mabel está crescendo. Vai ter polarização, na sua opinião, em Goiânia nesse Olha, ano? Rafael, eu quero ser muito sincera com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. Em todos os cenários, nós temos uma estratégia própria para atuar. E é isso que nós faremos, né? Então, quando a gente participa da política toda a vida, que a gente gosta dos debates, das discussões, a gente não teme, a gente tem estratégia. E para realizar esse sonho da minha vida de ser prefeita de Goiânia, eu vou enfrentar. E a gente não escolhe o adversário, a gente atua com muito respeito, com muita civilidade, focando nos problemas da cidade. Então, esse embate ideológico, eu acredito que ele não pode ser o foco principal. Eu acredito que o principal, você veja aí as perguntas das pessoas. As angústias que as pessoas estão colocando, elas são graves e os problemas, eles atingem as pessoas de forma muito intensa. E nós temos que ter essa responsabilidade de falar dos problemas e apresentar as soluções. E é isso que nós vamos fazer nessa campanha, independente de quem estiver participando dela Como também. que foi a escolha da roupa hoje? Verde e azul e não de vermelho.
Olha só, Rafael, eu gostaria de ver se Faz você parte da faz, política, não se faz? você faz essas perguntas para os candidatos do sexo masculino. Eu nunca vi. Claro né? que faço, então, mas por que não? Eu nunca vi, eu assisto os programas aqui, mas não tem porque problema. é petista que se veste de você vermelho. veja Não, bem. é porque os petistas, é uma pergunta até óbvia. Rapidinho, Rafael. Até óbvia, e muitas vezes Não, mas o eu jornalista... tenho que responder, E muitas né? vezes o jornalista é culpado, né? É óbvia, né? Geralmente, quem é do Partido dos Trabalhadores usa o vermelho, a senhora está de azul. É uma estratégia ou foi coincidência? Veja bem, Rafael, Não vai dar tempo. Não, mas eu preciso responder. Quem acompanha a minha vida pública sabe que eu nunca fui extremista, nem radical, nem forcei Tem o muito meu petista pensamento extremista às também? outras pessoas. Então, eu visto a roupa que eu acho bonita e acredito que Goiânia tem luz para todas as cores. E é isso que nós vamos E fazer. a senhora veio combinando com o cenário, inclusive lá Eu atrás. não a senhora sabia pode que era o ver. cenário, mas Tá vendo? olha, por Ficou sorte bonito. eu vim combinando. Ficou bonito. Adriana Accorsi, pré-candidata a prefeita de Goiânia pelo PT, ela que é deputada federal, agradece inclusive ao fato de que a senhora conseguiu uma liberação lá hoje para Exatamente. poder vir participar do programa. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Espero, né, que se Deus me conceder essa grande honra, essa vitória de realizar meu sonho de ser prefeita de Goiânia, que a gente possa vir aqui sempre. E quem sabe ter novamente o quadro A Bronca do Povo, que é brilhante, né, que é uma relação próxima com as pessoas. E eu tenho A senhora não certeza vai que... fugir de problema nem de De resposta. forma alguma. Não? Estarei aqui, é um compromisso público. A senhora vai tratar a viu? imprensa tão bem quanto seu pai tratava? Ah, esse é meu objetivo, é meu sonho. Eu sempre fiz isso como delegada e deputada também, né, Paulo? Tenho uma excelente relação, acho que cada um está fazendo o seu trabalho, merece respeito, e é um trabalho muito importante de levar as informações para as pessoas. É nosso interesse, né, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, as nossas propostas. Tá Muito certo. obrigada, um grande abraço. Afinal de contas, as lentes das câmeras são os olhos da população. Sem dúvida. Né, que estão concentrados, focados, nesse momento, por exemplo, na senhora. E se a senhora foi eleita prefeita, a senhora vai ter que responder através da câmera aquelas perguntas do povo. Mas não pode fugir do povo também no contato direto. Obrigado mais uma vez a senhora. Eu que agradeço. Grande abraço, boa noite. E acompanhe aí o nosso trabalho nas redes sociais, na Câmara Federal, né, que a gente fica muito feliz em compartilhar. Rafael, vamos embora, Rafael? Vambora, boa noite, deputada. Sim. Boa noite, Paulo Berengues. Né? É muito bom a gente completar essa série para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Né? A gente tentou aqui fazer as perguntas que o povo gostaria de realizar. Verdade. Esperamos que tenhamos agradado ao povo e ao convidado, né? Que nem sempre gosta de tudo que a gente pergunta, mas a gente pergunta, está aqui para isso. A gente nasceu para perguntar, assim como a senhora nasceu para legislar, fazer leis. Para responder também, Pra responder com tranquilidade. Também. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Tchau. No próximo sábado, no programa O Tal do Compliance, a gente continua o bate-papo com o Controlador-Geral do Estado, Henrique Ziller. O Tal do Compliance.